Olá e vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Uma partida que eu vou mostrar hoje é entre Paul Keres e Geller, Geller, dois gigantes, dois que poderiam ter sido campeões mundiais. E é muito interessante o contexto dessa partida. Pouco antes dessa partida aconteceu o torneio de candidatos de Curaçao. Olha só o pessoal que estava jogando. Petrosyan venceu, eram 27 partidas, ele fez 17,5. Geller e Keres ficaram em segundo, com 17, meio ponto atrás de Petrosyan. O Fischer já estava subindo, chegando aí, né? Tem o Tal ainda não tinha sido campeão mundial, né, em 62, e o Petrosyan seria o próximo campeão mundial. Ele ganhou o torneio de candidatos. E por que aconteceu esse desempate, já que só valia uma vaga ali para ser o desafiante do Botvinnik? É que o Botvinnik tinha falado que talvez não jogasse. Então esses dois aqui, o Geller e o Keres, ficaram animadíssimos com a possibilidade de jogar um match com o Petrosyan, e o vencedor seria campeão mundial. Então eles disputaram o match, né? Então esse match aqui, que foram 8 partidas, e a partida que vamos ver é exatamente a 8ª partida que o Keres venceu. O Keres é considerado um daqueles príncipes não coroados que poderiam ter sido campeões mundiais, mas não foram. O Geller também é um desses, né? Tem placar positivo com vários campeões mundiais, inclusive Fischer. E os dois tinham condições de ser campeão mundial, iam jogar com o Petrosyan, que estava no auge, mas tudo poderia acontecer. Então vamos ver essa partida decisiva que deixou o Keres na expectativa de disputar um título, um match pelo campeonato mundial, que acabou não acontecendo. A partida começou com D4, Geller jogou cavalo F6, Keres jogou C4 e veio E6. O Geller está aí na expectativa de um cavalo C3, e aí ele pode jogar Niso-Índia, ou se cavalo F3, como aconteceu na partida, pode jogar Índia da Dama, mas mais comum, e até hoje é bem jogado, é o D5, transpondo para o gambito da Dama, mas já com a definição do cavalo em F3. Então tiram variantes com peão F3, ou com cavalo em E2, né? Cavalo em E2 não vai ser possível. Seguir o cavalo C3 e aí C5. Vai jogar uma semi-tarraxa. Mais comum é bispo E7. Pode jogar bispo B4 e Ragozin. Dá para jogar D toma C4 também. E veio C5. C5, C toma D5. Peão toma é mais duvidoso. A tarraxa é melhor quando joga esse cavalo primeiro, né? Não é muito apropriado jogar tarraxa, apesar dessa ordem aqui estar acontecendo recentemente. Até o próprio Carlsen, eu acho que jogou dessa maneira, e Dubov, que é aqui o Carlsen, e Dubov, que eu acho que foi o divulgador da linha, ou Firuja, não sei. Mas o Carlsen jogou bastante. Aqui temos 4 partidas do Carlsen, ganhou 2, empatou 2, jogando nessa ordem de lance. Então antes era considerado que era uma ordem imprecisa, mas o Carlsen foi lá e reabilitou. Eles jogam com bispo E6 e toma rápido aqui, desenvolve o bispo em C5. É outra maneira de jogar a tarraxa. Mas nessa tomada aqui de cavalo temos a semi-tarraxa. O mais comum é o E4, e aí temos uma estrutura tipo Grunfeld, né? Com 2 peões centrais contra 1 e uma maioria na ala da dama de 2 contra 1 para as pretas, que só no final distante pode ser útil. Mas vamos voltar aqui à linha que ele jogou E3, cavalo C6, bispo C4. Aqui está ameaçando bispo toma D5, E toma D5 e D toma C5, já atacando o peão de D5. Aí veio cavalo toma C3, B toma C3, bispo E7, roque e E4. Então ele primeiro desenvolve, roca, aí joga o E4, evita muitas trocas de peça, mas a estrutura
pode ser a mesma, essa estrutura 2 contra 1, maioria central contra maioria na ala da dama. Agora eu queria chamar a atenção para essa posição um pouquinho mais adiante aqui, vamos avançar. B6, bispo B2, bispo B7, dama E2, cavalo A5, bispo D3, torre C8, torre D1, C toma D4, C toma D4, bispo B4, não foi um bom lance, Stockfish deu interroga ali, era melhor jogar bispo F6, e nós vamos entender por quê. O bispo em F6, ele se opõe na diagonal ao bispo de B2, aqui não, aqui então veio D5. Eu vou parar essa partida aqui um pouquinho para mostrar uma partida do Kasparov e Portisch, jogada em 83, logo quando estava surgindo o Kasparov, uma Índia da dama com cavalo C3 e variante Petrosian, D5, C toma D5, cavalo D5, E3, cavalo toma C3, bispo E7, bispo B5, C6 e volta, C5, roque, cavalo C6, bispo B2, torre C8, dama E2, roque, torre D1, dama C7 e o Kasparov jogou C4. Muito semelhante. O Kasparov joga C4, depois acontece essa troca e o Kasparov avança D5, com o tema de abrir a diagonal. Ele sempre fazia sacrifícios de peões posicionais e aqui ele termina com um lindo ataque em cima do rei do Portisch. Então, só para comparar, olha só como quase não muda a posição. A diferença é a posição da dama preta, a posição do peão ali e o peão de C4. Nessa partida que estamos vendo, o peão está em E4. Mas o tema é bem semelhante, porque depois da troca é um peão D isolado podendo ser capturado. Vamos voltar aqui um pouquinho de novo, depois olha só. Depois da troca o peão fica isolado, então é muito semelhante essa posição. E a gente tem um elemento aqui de conhecimento dos clássicos. O Kasparov, quando jogou em 83, com certeza tinha essa referência dessa partida. Esse tema de avançar D5 já apareceu em muitas partidas famosas, do próprio Petrosian, do Petrosian Spassky, Spassky Petrosian, o Spassky de brancas ganhou, Petrosian de brancas ganha também, o Polugaevsky ganha do tal. Então é uma posição, uma tabia importante. Os peões colgantes avançam, ou então os peões centrais e avança, formam um peão ali. Não quis jogar um bispo D5, ele vai ficar cravado, pode ter até um bispo E4, ou talvez um bispo H7, e vai funcionar aí já de alguma maneira, ou recuperar o peão ou iniciar um ataque. Então veio dama E7 propondo troca. Como o Keres está querendo atacar, ele não vai trocar. Também não tem casa para jogar essa dama. Talvez fosse nisso que o Geller estava apostando e deve ter pensado, cavalo E5 é muito arriscado, eu vou só jogar F6 e vou acabar trocando as damas. Então o lance que não podia ser jogado foi justamente o que o Geller jogou. F6. E agora? Temos todos os elementos para um ataque na ala do rei, principalmente agora, depois de F6, o enfraquecimento dessa casa G6. Quando o peão avança, deixa de dominar G6, e aí uma entrada aqui. Como é que defende? G6 está na mira aí de 3 peças, então vai ter sacrifício. H6, de novo, pelo avanço do F6 debilitou bastante G6. A dama pode entrar aqui, por exemplo. Se captura, cheque, talvez cheque. Como é que sobrevive uma posição dessa? Acho que não tem jeito, né? Está ameaçando ganhar dama ou dar mate em poucos. Não precisamos analisar tanto. Então depois de dama H5 veio G6 e aqui não precisa analisar muito e nem ir nos últimos detalhes, né? Cavalo toma G6, H toma G6, bispo G6. Não tem uma ameaça imediata, mas os dois bispos estão apontados para o roque e tem um outro tema complementar aqui que é de passagem da torre pela frente dos peões.
chamada Rook Lift ou Torre Tanque, acho que é a terminologia do Pacman. Dama G7 e vem a torre. Bispo D6 para evitar a torre G3, simplesmente F4. Já deu a casa G3 de novo. O Geller propõe troca de dama, claro, o Keres não quer trocar as damas, e olha só, colocando aqui um alinhamento com o rei, muito perigoso. Veio cheque, rei H1, e aí torre G7, na esperança de defender o ataque, colocando uma peça pesada aqui. Mas o problema é o cheque duplo descoberto. O cheque duplo descoberto do Keres vai ser em H7. E agora, se o rei vier para cá, vai ficar no fogo. Se tomar o bispo, leva mate de imediato. Então teve que sair para cá. E aí veio cheque, rei G7, torre G3 e o Geller abandona. Um gigante aí como o Geller perdendo de uma forma impressionante, teria mate aqui. Mas esse F6 foi muito suspeito, né? Também já estava muito difícil aqui, porque os dois bispos já estavam jogando. Vamos colocar um pouco aqui do engine nesse momento. O Stockfish está dando o F5 como o melhor, como a análise aqui anterior com o F5 daria vantagem, né? Mas é o Stockfish 8 ou 9, é o 8. Então o 11 já dá uma vantagem decisiva aqui nesse momento. E depois de F6, vantagem decisiva aumenta, né? Então, o que aconteceu nessa partida? A gente vê que ele desenvolveu, ele escolheu a linha, colocou as peças onde tem que ser colocadas, e depois do surgimento aqui da estrutura de peões, posição totalmente comum, ele se atentou aqui ao tema de avançar o D5, e daí, depois de umas duas imprecisões do Geller, a partida fica totalmente ganha. Incrível. E o ataque é fulminante. Passar a torre, mais uma vez, oposição ao rei e cheque duplo descoberto, terminando aí com uma variante de mate que não chegou a acontecer, mas foi um ataque fulminante. E aí o Keres ganhou a vaga para um eventual match entre ele, Keres e Petrosian, caso o Botvinnik desistisse de jogar o match. Mas o Botvinnik jogou e perdeu para o Petrosian. Depois o próximo desafiante do Petrosian foi o Spassky. E aí o Keres, nesse contexto da história, das oportunidades, né? Então nem sempre jogadores que têm condição de ser campeões mundiais são campeões mundiais, porque a história vai correndo e as oportunidades são pontuais. Em aquele momento é um só que vai ser campeão mundial. Às vezes começa uma guerra, começa uma pandemia, tudo isso atrapalha o andamento da história do xadrez. Então vimos uma partida extraordinária de Paul Keres. Até o próximo vídeo, valeu!